E o tema da ministração de hoje, nós vamos falar sobre o fervor. Nós vamos iniciar sobre isso, porque tem muitas pessoas que começaram bem suas vidas espirituais. Quando você entregou sua vida a Jesus Cristo um dia, você começou feliz, você começou borbulhando, você recebeu algo que você não tinha experimentado antes. Você recebeu o fogo do Espírito Santo, e agora você sai dali disposto a viver uma nova história, uma nova vida. E os primeiros dias, ler a Bíblia já não é difícil. Ler a Bíblia é prazeroso. Você começa a viajar nas páginas do Evangelho, dos Evangelhos, e você começa a experimentar um Cristo, e a conhecer um Cristo que você não tinha conhecimento antes. O único Cristo que você conhecia era aquele pendurado na cruz, com aquele rosto desfigurado dos crucifixos. Mas agora você começa a conhecer um Cristo ressurreto, um Cristo poderoso, um Cristo vivo, um Cristo que faz milagres, um Cristo apaixonante. Aquilo vai incendiando a sua alma, incendiando o seu coração. E agora você começa a receber a visitação contínua e o tempo todo do Espírito Santo. E quando você começa a sentir o poder do Espírito Santo, agora você já não consegue mais guardar o Cristo para você. Agora você não consegue mais falar de outro assunto senão o Cristo que você ficou apaixonado ao conhecer. Agora você não consegue mais falar de assuntos qualquer, em qualquer roda de conversa. Se der oportunidade, você começa a falar de Jesus. Você fala da sua igreja, você fala do seu pastor, você fala do seu líder, você fala das coisas de Deus, porque você está incendiado, você está fervoroso. Agora você começa a levantar de madrugada, e isso não é um peso, isso não é difícil. Você ora de madrugada, você chora, você fala em línguas de madrugada. As suas orações são orações verdadeiras, fervorosas, orações que as pessoas que estão à volta olham e dizem: olha, realmente essa pessoa está apaixonada por Jesus. Mas o tempo vai passando, os meses vão se seguindo, e começam a acontecer os primeiros ataques de Satanás. E agora você começa a experimentar também que não é somente o lado do fervor. Tem alguém que está tentando jogar água fria em você, e ele se chama Satanás. Agora as pessoas são usadas pelo diabo para apagar o fogo em você. Agora há momentos que você começa a não olhar mais para o Cristo ressurreto e começa a olhar para os problemas. Pedro também aconteceu isso, eu não te culpo. Pedro, ele saiu bem, ele sai bem do barco, ele começa legal, ele tem uma atitude simplesmente sobre-humana, uma atitude de fé. A sua fé estava latente, e ele começa a pisar na água. Mas quando chega num certo momento também, ele começa a olhar para as tempestades, para a chuva, para os ventos, e Pedro começa também a perder o fervor da fé. Pedro começa a afundar. E é nesta hora que nós precisamos fazer algo. Eu me lembro que Pedro, quando ele está afundando, quando o seu fervor está acabando, quando a sua fé está se extinguindo, o Pedro grita para Jesus. O Pedro não simplesmente afunda calado, o Pedro não vai descendo quietinho, não, ele grita e ele diz: Senhor, salva-me. Senhor, restaura minha fé. Senhor, restaura-me o fervor. Senhor, restaura a minha confiança. É isso que Pedro está falando para Jesus. Eu penso que é isso que nós precisamos fazer neste ano. Se você está com a sua fé abaixando de nível, se a sua fervura está abaixando, se você sente que você não orava mais como antes, que se você não lê mais a Bíblia como antes, está na hora de você dizer: Deus, eu preciso do fervor. Eu preciso que o Senhor reavive em mim a chama que eu tinha no início. O Apocalipse, em uma das cartas às igrejas, ele vai dizer àquela igreja: olha, você precisa voltar aonde você caiu.
Você precisa recomeçar onde você começou a falhar. E Deus está falando conosco nessa noite: olha, eu quero que o seu ano seja incrível, eu quero que o seu ano seja cheio da minha presença, mas você precisa reagir. Isso não tem a ver com Deus, isso não nasce em Deus, isso precisa nascer em nós. E não é semana que vem, é hoje, começa hoje. É hoje que nós precisamos olhar para o Senhor e dizer: restaura-me o fervor. Aleluia. E um texto que o Espírito Santo colocou ao meu coração, para ministrar ao seu coração, diz respeito a restaurar o fervor, restaurar aquilo que você perdeu. Libera o tema para mim, por gentileza. E o tema da noite é esse: procurando o que se perdeu. Lucas capítulo 15, versículo 8. Nós vamos ler esse texto que se equipara ao que Pedro fez. Quando Pedro estava afundando, ele grita por socorro, ele faz alguma coisa. Essa mulher, acontece a mesma situação com ela. Vamos ler juntos. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Jesus está dando um exemplo de uma mulher que possuía 10 moedas de dracmas. A dracma era um salário do dia de um trabalhador comum na época. E aquela mulher, ela tem ali um valor. Mas Jesus conta essa parábola dizendo que em um belo dia ela percebeu, ela fez uma contagem, e ela percebe que agora ela não tem mais 10 moedas, agora ela só tem 9 moedas. Pode deixar no tema, por gentileza. E agora, quando essa mulher, ela simplesmente olha e ela confere que tem 9, ela não vai chorar. Quando ela entende que ela tem 9, ela não fica simplesmente desesperada, ela não fica também apática à situação, ela não fica tipo: tudo bem, eu ainda tenho 9. Primeiro, ela possuía algo, você também. Você possuía algo, ou possui algo. E se você está cheio do fervor de Deus, se você está borbulhando na presença de Deus, deixa eu dizer algo a você, meu querido: glórias a Deus pela sua vida. Continua buscando mais, porque Deus tem mais para você. Agora, se você sente que você já não é quem você era, que você já não fala em línguas como falava, se você tem desânimos hoje para ler a palavra do Senhor, é hora de você dizer: peraí, eu tinha algo e eu perdi. Constatar que perdeu é muito importante, porque tem muitas pessoas que elas começam a simplesmente ter preguiça de ler a Bíblia, e elas vão deixando isso dia após dia. Não se preocupa, não, hoje não deu para ler, e ela dá uma desculpa. No outro dia, não, hoje também não deu, e Deus sabe por quê. Não, amanhã eu faço, no outro dia não faz. E quando passa-se os tempos, ela percebe que ela já não lê a Bíblia faz muito tempo. A Bíblia já não tem mais significado para ela. Se você está se encontrando dessa forma, é hora de você virar o jogo. Aquela mulher, quando ela percebe que ela perdeu algo, é como se você percebesse que está perdendo o vigor, perdendo a fé, perdendo os dons. Não que os dons saem, porque a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis, mas você já não usa mais. Eu fico simplesmente perplexo quando eu ouço alguém dizer: fazia 2 anos que eu não falava em línguas. Meu Deus, é como se você tivesse doente por 2 anos. É como se você tivesse enfermo por 2 anos. Ei, my friend, please help me. Por que você deixou isso acontecer durante 2 anos?
Por que que quando você percebeu que não falava mais em línguas, por que que você não começou a buscar ao Senhor e dizer: Deus, não pode ser assim? Alguns vão deixando o pecado entrar, devagarzinho o pecado vai entrando, e a pessoa vai permitindo. A Bíblia diz que as pequenas concessões, elas trazem grandes ruínas, grandes destruições. Pastor, o que você quer dizer? A palavra diz: as pequenas raposinhas destroem grandes plantações. É aí que o diabo começa a minar as suas forças, minar os seus esforços, minar os dons, minar a alegria do Espírito, minar tudo aquilo que Deus tinha te dado de precioso. E como a pessoa pode ficar 2 anos e não perceber que perdeu isso? Neste ano, eu libero uma palavra sobre a sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Ao menor sinal de desânimo, o Espírito Santo irá falar com você, e não deixe para depois. Faça o que o Espírito Santo falar imediatamente, não deixe se perder. Vai buscar imediatamente aquilo que você sente que está perdendo. Oh glória! O versículo, por gentileza, coloca no versículo por gentileza para mim. Ela, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, ela vai acender uma candeia. O que significa isso? O que significa acender uma candeia? Significa que ela precisou chamar a atenção do Espírito Santo, porque a candeia diz respeito à luz. Ela acende uma luz, ela vai procurar com uma luz. E as candeias precisavam de azeite para ser acesas. O azeite representa o Espírito Santo. Ah, pastor, mas eu não tenho mais azeite. Sempre tem um pouquinho, sempre resta um pouquinho, e esse pouquinho é suficiente para acender a lâmpada, para você voltar a procurar aquilo que você perdeu, e o Espírito Santo vai te ajudar. Nós precisamos ter humildade, queridos, para pedir ao Espírito Santo para restaurar coisas em nós que nós perdemos. Sabe por que eu digo isso? Porque quando você perde uma pessoa, você fica inquieta. Mulheres, quando perdem seus maridos, meu Deus do céu, eu como pastor sei bem como é isso. Ah, pastor, é um desespero. O marido faz um monte de cagada. Eu já falei sobre isso aqui, não vou falar sobre isso hoje. Mas quando ele perde a esposa, ah, pastor, me ajuda. Conversa com ela. Ah, pastor, vamos orar. Eu vou levantar de madrugada para orar porque eu perdi a minha mulher. Eu acho engraçado, a pessoa perde o trabalho, parece que acabou a vida dela. Quando é mandado embora do emprego, parece que, ai, eu não sei o que eu vou fazer. Agora parece que eu vou morrer. Mas quando perde o vigor espiritual, trata isso de qualquer maneira. Quando perde a vontade de ler a Bíblia, não se importa. Quando começa a perder o passaporte para ir para o céu, a presença do Espírito Santo não se importa. Se importa por uma pessoa, se importa por um trabalho, se importa por um celular. Ah, se perder o celular, então não dorme de noite. Mas quando começa a perder a presença de Deus, não se importa mais. Eu quero nesta noite, em o nome de Jesus Cristo, dizer que as obras do diabo na sua vida começam a ter fim hoje. E a partir de hoje, você vai procurar aquilo que você perdeu e vai achar com a ajuda do Espírito Santo. Levante as suas mãos aí onde você estiver e diga: eu tenho o Espírito Santo e eu vou encontrar com a ajuda dele tudo aquilo que o diabo tentou tirar de mim, que era de Deus. Aleluia. O terceiro passo então é acender a lâmpada para procurar aquilo que perdeu. O quarto passo, essa mulher vai varrer a casa. Ela acende uma lâmpada, e a lâmpada começa a mostrar para ela a sujeira. Porque se ela acende a lâmpada e está tudo limpinho, não há por que varrer a casa. Não há por que varrer a casa quando a casa não precisa ser varrida.
quando ela acende a lâmpada, ela percebe que a casa está suja, e agora ela começa a varrer, porque se ela tira a sujeira, certamente ela vai encontrar aquilo que ela perdeu. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou dizendo que varrer a casa significa varrer da sua vida aquilo que tem apagado o fervor do Espírito Santo em você. Varrer a casa diz respeito a tirar os pecados que têm te afastado da presença bendita, maravilhosa, deliciosa do doce Espírito Santo. Sabe o que faz separação entre você e Deus? Não é as pessoas. Eu lamento muito pelas pessoas que saíram da igreja, dizendo que saíram porque outras pessoas a tiraram de dentro da igreja. Deixa eu dizer algo a você, querido. Seja verdadeiro com você, porque Deus olha para você, Deus olha dentro do seu coração. Fala a verdade aí. Você não saiu porque alguém te tirou, você saiu porque os teus olhos já não estavam mais no Senhor. Você saiu porque os seus olhos estavam em pessoas. Jesus nunca disse para você olhar para as pessoas. Jesus nunca disse para você confiar no pastor. Jesus nunca disse para você confiar num líder. Jesus nunca disse para você confiar na irmã do lado. Jesus disse: se você confiar nele, ele é suficiente para cuidar de você aqui e levar você para o céu. Nós temos sim que confiar no pastor, porque o pastor, ele é uma autoridade, ele é responsável pelas nossas almas, como diz a Bíblia. É o pastor que tem que nos ensinar. Mas o pastor nunca vai conseguir levar você para um novo nível de espiritualidade. O pastor nunca vai conseguir derramar fogo de Deus sobre a sua vida. O pastor nunca vai conseguir fazer com que você receba o dom de línguas, o dom de cura. O pastor não consegue isso. Isso só quem consegue fazer é o Espírito Santo, porque a palavra diz que ele dá conforme lhe apraz, ou seja, conforme ele quer. Então, se você olhou para as pessoas, a culpa não foi das pessoas, a culpa foi sua. Foi você que tirou os olhos do Senhor. Aquela mulher, quando ela perde a moeda, ela não chama as pessoas para procurar. Quando as pessoas saíram da igreja em 2024 e dizendo: ninguém veio atrás de mim, é sua responsabilidade, seu sem vergonha, voltar para Jesus, voltar para as coisas de Deus. É sua responsabilidade. É você que tem que querer ir para o céu, é você que tem que querer as coisas de Deus, é você que tem que querer o fervor do Espírito Santo. O outro está buscando a parte dele. Pare de culpar as pessoas em 2025. Assuma as responsabilidades pela sua vida espiritual. Assuma as suas responsabilidades sobre a sua vida física. Pare de colocar nas mãos das pessoas decisões que você precisa tomar. Tem pessoas que vêm se aconselhar comigo e elas dizem: a parada é óbvia, a situação é óbvia. E aí eu dou as opções para ela e ela diz: eu não sei o que fazer. Então morre, carniça. Não consegue escolher, está com sede, está morrendo de sede. Eu te dou 1 litro de cândida e 1 litro de água, e eu coloco na sua cara e falo assim: aí, irmão, qual que você escolhe? Aí você fica para mim: eu não sei. Pelo amor de Deus, você é burro. Minha mãe está falando para me beber água. Aleluia. Nós precisamos em 2025 assumir as responsabilidades pela nossa vida espiritual. Engraçado que essas mesmas pessoas, quando você vai pressionar ela dentro da palavra, ela diz: salvação é individual. Mas na hora de assumir a responsabilidade pela individualidade da sua salvação, ela coloca no outro. Esse é o ano de não colocar mais nas mãos do outro aquilo que é para você fazer. A mulher não chama uma amiga dela para varrer a casa, é ela que varre. Tem muita gente falando: Senhor, tira de mim esse vício. Ei, terra seca,
É você que tem que tirar. Varrer a casa é com você. Deus está dizendo através da palavra dele: a mulher não pediu para ninguém varrer a casa. Ela tinha perdido a dracma. Ela acende a lâmpada, ela pega a vassoura, ela vai varrer, ela vai procurar, e só vai chamar as pessoas quando estiver feliz. É nossa responsabilidade buscar o fervor esse ano. É sua responsabilidade, para ficar melhor, mais claro. É responsabilidade individual a busca do Espírito Santo. Você não pode depender da sua esposa, porque se a sua esposa tira você do fervor do Espírito Santo, é bem capaz que ela também vai tirar você do céu na eternidade. Se o seu marido tira o fervor do Espírito Santo de você, é bem capaz que você não vai morar no céu por causa dele. Se as pessoas no seu trabalho têm tirado a sua paz, têm tirado a sua alegria, se as pessoas no seu trabalho têm tirado o fervor do Espírito Santo, é bem capaz que essas mesmas pessoas vão tirar você da glória celeste, do arrebatamento. Sabe por quê? Porque você está dependendo de pessoas. Mas se você colocar a responsabilidade em você e dizer: é eu que vou buscar, é eu que vou fazer, eu vou agir conforme o Espírito Santo me direcionar, certamente você vai terminar esse ano de 2025 declarando: este foi o ano onde eu realmente tive experiências verdadeiras com Deus. Eu libero isso sobre a sua vida. Esse ano você não vai mais terceirizar problema. Esse ano você não vai mais colocar culpa em ninguém. Porque quando você vê que a fé está abaixando, quando você vê que o desânimo está chegando, quando você perceber que você já não está mais ligando para algumas coisas que são importantes, você mesmo vai levantar a cabeça e vai dizer: Senhor, eu estou tomando a responsabilidade. Eu não aceito a frieza, eu não aceito o desânimo, eu não aceito a apatia espiritual, eu não aceito o diabo reger a minha vida, eu não aceito as pessoas reger a minha vida, porque a minha vida pertence somente ao Senhor. Aleluia! Oh glória! Tirar a sujeira, ter a responsabilidade de você mesmo tirar. Ah, Senhor, tira os vícios para mim. Não, é você que tem que tirar. Pastor, como é que para de fumar? Você é burro, é só não fumar mais, guerreiro. Qual que é o seu problema? Você é louco da cabeça? Pastor, como é que eu faço para não usar mais cocaína? É só não usar. Mas é difícil. Então, meu guerreiro, o que você quer? Fácil, meu filho, fácil. É morder água. Isso é fácil. O reino dos céus é tomado à força. Por isso que eu digo que o evangelho não é para gente frouxa. O evangelho é para gente de fibra. Tem que ter fibra. Tem que ser um ser humano acima da maioria. E por que é? Alguém vai dizer: mas isso é impossível. É impossível para quem não tem o Espírito Santo. Porque para quem tem o Espírito Santo, querido, fica automático buscar o reino de Deus. Pastor, então eu não tenho o Espírito Santo. E aí? Vai fazer o que com essa informação? Varre a casa, querido. Varre a casa. Vai tirar aquilo que te afasta de Deus. Isaías 59:1 vai dizer: os olhos do Senhor não estão tampados, os ouvidos do Senhor não estão tampados, o braço dele não está encolhido, mas as vossas iniquidades, ou seja, os seus pecados, a sujeira na sua casa espiritual, faz separação entre vós e o vosso Deus, porque Ele é santo, não habita no meio de sujeira. Tem muita gente querendo profetizar com pecados escondidos debaixo do tapete. Tem muita gente querendo fazer coisas de Deus com pecados escondidos pelo tapete. Você até vai conseguir, porque você consegue fazer qualquer coisa, mas só não vai ter o fervor espiritual. Mas se você varrer a casa, se você tirar o que afasta você de Deus, se você tirar o pecado que te afasta de Deus, certamente você vai inventar coisas difíceis, porque o diabo vai se opor a você. Mas ao final tem vitória, tem fervor e tem poder de Deus sobre a sua vida. Se você recebe, diz amém aí, terra. E por último, ela procura atentamente até encontrá-la. Coloca no texto para a gente ver se é isso mesmo. É exatamente isso.
varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Jesus está dizendo que não é algo que acontece naturalmente. O fervor espiritual, se você quer viver as mesmas coisas do ano passado, é só fazer as mesmas atitudes, só ter as mesmas atitudes do ano passado. Mas se você quer viver coisas novas, se você quer viver o fervor espiritual, faça diferente. Faça diferente. Entenda o que você possuía. Raciocine o que você perdeu. Chama o Espírito Santo para te ajudar. Tem gente que consegue falar com qualquer pessoa, menos com o Espírito Santo. É hora de mudar isso. Esse ano é hora de mudar isso. Esse ano é hora de mudar. Em vez de falar com gente que não vai resolver nada, busque o Senhor, busque o Espírito Santo. É Ele que vai trazer o fervor para a sua vida. Quarto, varrer a casa. E por último, procurar atentamente até encontrar. Não existe uma outra forma de procurar a Deus, de procurar as coisas preciosas de Deus. Não existe algo mais importante e mais efetivo para procurar o que se perdeu do que através da oração. Queridos, tem muita gente que não acredita mais no poder da oração, mas a oração ainda continua a ser o elo inquebrável entre o homem e Deus. Até mesmo o homem pecador, quando se coloca numa posição de falar com Deus, Deus o ouve. Eu me lembro de uma história bíblica que Jesus contou que 2 homens foram falar com Deus através da oração. Um se achava muito santo e Deus simplesmente desprezou a oração dele. O outro se achava muito pecador, nem conseguia olhar para os céus, batia no peito e dizia: Deus, eu sou um pecador. E a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer, que este homem desce justificado para a sua casa. Até mesmo um homem que não tem mais o Espírito Santo, até mesmo uma mulher que não sente mais a presença do Espírito Santo, se dobrar os joelhos com humildade diante de Jesus e procurar atentamente na oração e começar a falar com Deus os seus sentimentos verdadeiros, certamente você vai ser auxiliado pelo Senhor. Porque se tem uma coisa que Deus ama, é um coração humilde na oração. Tem pessoas, eu não sei como algumas pessoas conseguem falar com Deus e não derramar uma lágrima diante dele. Você é muito insensível, ou você não tem noção do que você está fazendo. Porque quando eu me ajoelho em oração, eu sinto os meus pecados, eu sinto os meus erros, eu sinto as minhas deficiências, eu sinto o quanto Ele é santo e o quanto eu sou pecador. Isso me constrange, mas ao mesmo tempo eu sinto como eu não mereço nada e como Ele, com seu amor incrível, derrama sobre mim uma graça. E aí não tem coração que aguenta isso, e eu choro de alegria diante do Senhor, só por saber que apesar de eu ser tão ser humano, difícil, imperfeito, Ele continua sendo bom, maravilhoso. Jeremias capítulo 29, versículo 13: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Não é de qualquer forma que aquela mulher vai varrer a casa. Não é de qualquer forma. Ela não vai varrer de qualquer maneira, porque pode ser que se ela deixar alguma sujeira, debaixo da sujeira está a dracma. Então ela vai varrer perfeito, ela vai varrer de uma forma excelente. Ela vai realmente tirar tudo o que atrapalha ela de viver e de achar aquilo que ela tinha perdido. Então varre bem a casa este ano.
tira tudo que impede você de sentir a presença de Deus. Não aceite pacificamente essa frieza espiritual. Não aceite pacificamente qualquer frieza espiritual que vier. Se você já está quente, se você já está fervoroso, glórias a Deus, mas fique alerta ao menor sinal de desânimo, ao menor sinal de apatia. Não estou ligando, ao menor sinal disso, você sabe o que fazer. Vá para a oração: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Ele está falando de uma sinceridade. Ele está falando de sinceridade. Ele está falando de verdade. Ei, irmão, ô irmã, Deus não quer 99% de verdade. Tem que ser 100%. Algumas pessoas me encontram e elas dizem: olha, pastor, eu vou ser muito sincero, como se isso justificasse a sua frieza espiritual. Ei, irmão, deixa eu dizer a você: Deus não está interessado na sua sinceridade nas palavras. Deus está interessado na verdade do seu coração. De que adianta dizer para Deus: ah, eu sou sincero, realmente eu estou sem vergonha? Isso não muda nada. Isso não faz você procurar e achar o que perdeu. O que vai fazer você encontrar o fervor, o que vai fazer você encontrar experiências maravilhosas com Deus, não é a sua sinceridade, é a sua verdade de coração e a sua busca. Porque Ele não vai dizer: sejam sinceros e vocês me encontrarão. Não, Ele está dizendo: me busquem, mas não me busquem de qualquer maneira, me busquem de todo o coração. De todo o coração significa com toda a verdade, com toda a entrega, com toda a sua força. Se vale a pena, eu penso que você deveria buscar. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E o versículo 14, ele diz assim, de uma forma muito apaixonante, ele diz: e eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor. Se você me procurar de todo o coração, eu vou me deixar ser achado. A dracma perdida vai dizer: olha, eu estou aqui. E agora você encontra. E quando você encontra, você festeja. E quando você encontra, você celebra. E quando você encontra, agora más notícias não te atrapalham mais, porque agora você está feliz. Agora não importa o que o diabo faz, importa o que Deus faz. Agora não importa mais o que as pessoas dizem, importa o que Deus diz. Eu declaro o ano do fervor da sua vida, o ano em que Satanás vai ficar envergonhado com o tamanho da sua busca, com o tamanho do seu empenho, e o Espírito Santo vai te recompensar, e você vai viver o melhor ano da sua vida. Se você recebe essa palavra, glorifique o nome do Senhor onde você estiver.